Oi, gente! 2026 chegou e eu tô tentando ser mais consistente na gravação de vídeos por aqui. E hoje eu vim falar de uma coisa muito importante que é o nosso planejamento anual. Todo ano eu crio uma mandala com as áreas da minha vida que eu quero priorizar naquele ano. E não é porque eu sou, tipo assim, super organizada. É justamente porque, como mulher, e mulher preta ainda por cima, a gente ocupa muitos papéis ao mesmo tempo e desde muito cedo. Casa, trabalho, empresa, relacionamento, família, amigo, filho, quem tem filho, pet, quem tem pet. E repara que eu listei tudo isso, mas ainda eu não incluí o nosso corpo, a saúde, o descanso, a mente. Essas quase sempre vêm por último e isso não é coincidência. A gente foi ensinada desde cedo a sustentar, a cuidar, a resolver, a aguentar. Tanto que no dia a dia, na correria, é muito fácil a gente esquecer as nossas metas, né? Esquecer da gente. E isso não é falta de disciplina. No livro A Escassez, dos pesquisadores Sandy Hill e Eldar Shafir, desculpa aí se eu estiver falando o nome errado, eles mostram que a escassez captura a nossa mente. Quando você vive sobre essa pressão constante de tempo, de dinheiro, de energia, o cérebro ele entra em modo sobrevivência. Eles vão chamar isso de tunneling. A mente foca só no problema imediato e perde a capacidade de planejar a longo prazo. Aqui no Brasil, a gente traduziu isso para túnel da escassez. E a psicologia cognitiva mostra que esse estado mental, ele reduz a nossa capacidade de memória de trabalho, que é justamente a função do nosso cérebro responsável por planejamento, organização e tomada de decisão. Em alguns testes, as pessoas submetidas à escassez por muito tempo tiveram uma queda de desempenho cognitivo equivalente a uma noite inteira sem dormir. Imagina você ficar uma noite sem dormir e ter que decidir coisas importantes da sua vida com a mente nesse estado. Infelizmente, é o que a maioria de nós faz. E nessas condições é muito difícil que o nosso cérebro encontre caminhos que sejam mais leves e mais fáceis de atingir os nossos objetivos. A gente vai continuar batendo cabeça nos caminhos neurais já conhecidos, que, claro, foram formados lá atrás no nosso passado de escassez. Então o resultado sempre é o mesmo. A sensação de insuficiência, de impotência, de cansaço, a frustração. E isso, gente, não é uma falha individual, é o nosso corpo reagindo a um ambiente que sempre exigiu demais da gente. Uma coisa que funciona muito pra mim é ver as minhas metas. Elas precisam estar sempre ao alcance dos meus olhos. Porque se eu não ficar constantemente em contato com as minhas metas, eu meio que me perco nesse excesso de demandas e exigências que a gente tem, sem falar do emocional que a gente tem que mediar o tempo todo, né? O nosso e o dos outros, porque o mundinho pra ser filho da com gente que é diferente deles, né, não? Eles inventam essa coisa de racismo, homofobia, machismo, sexismo, intolerância religiosa e é a gente que tem que ficar mediando a frustração dos outros com quem é diferente, né? Não basta sair de casa que já tem um monte de coisa para poder mediar. Momento fofoca. No final do ano passado mesmo, eu estava fazendo a confra da Grana Preta, né, com a nossa equipe, que é super enxuta, mas enfim, a gente tem sempre no final do ano esse compromisso de fazer esse encontro e tudo mais. E veio um cara vendendo a arte dele na praia, um cara branco, enfim. E aí de lá da frente ele já tava falando com a mulher dele, porque esse povo, quando começa a ter uma graninha, já fica soberbo. Então a gente tem que oferecer o nosso trabalho de tal e tal jeito. Eu nem ouvi isso. A minha sócia ouviu. Minha sócia, pra quem não sabe, é minha esposa também. Ouviu e depois comentou. Eu fiquei, gente, que filho da puta. Com perdão da palavra, mas eu sou assim, tá, gente? Eu tô no meu momento de descanso, onde eu quero ficar tranquila e nem nesse momento eu tenho o direito de descansar como mulher preta, porque já tem uma série de exigências que a galera acha que a gente tem
que corresponder àquele tipo de papel. No caso da cabeça dele, ele acha que ele tem que chegar a oferecer o produto dele de qualquer jeito, um produto que, sinceramente, gente, não vem me dar esses cordão amarrado e achar que eu tenho que achar tudo lindo, tudo bonito, porque é arte. Porque na cabeça dele ele me vê de dread e já acha que ela gosta muito da arte. Gente, eu amo arte, mas tem que ser bem feito. Não é qualquer coisa que eu vou consumir, não, amor. Só porque você tá aqui me oferecendo, entendeu? Eu não sou obrigada a nada. Eu já vivi várias situações em que as pessoas abordam a minha mesa, uma mesa que tem mulheres pretas, de uma forma totalmente desnecessária, enquanto que tem uma mesa do lado com uma família de pessoas brancas e tem um homem branco ali, eles nem chegam na mesa, gente. E se o cara branco diz não, eles já nem insistem. Com a gente, que é mulher preta, nossa, é o maior papo, a maior coisa, um papo de convencimento, uma insistência. E se a gente diz que não quer e é direta, é soberba. Então, assim, esse é só um dos exemplos das coisas que a gente tem que mediar nesse mundo que a gente vive. Por essas e outras coisas que eu tenho que ter minhas metas sempre na minha frente, sabe? Porque senão eu me perco, porque é muita coisa. E são as coisas que vêm atravessando a gente no processo de viver, né? E é por isso que eu criei isso aqui. Essa é a mandala e ela é basicamente uma roda da vida, só que do meu jeitinho. Então eu vou querer mostrar aqui rapidamente para vocês como eu faço, como eu criei esse sistema, para vocês poderem fazer aí na casa de vocês. Então basicamente eu desenho um círculo e divido em áreas da vida que precisam de atenção consciente naquele ano. Essa aqui é a minha mandala de 2025 e nesse ano eu escolhi saúde, dinheiro, família e legado. E elas estão assim de forma circular, porque é isso, né, gente? O nosso tempo, ele vai espiralando, ele não é uma coisa antes, depois, enfim. São áreas que eu queria dar atenção de forma mais simultânea ao longo do ano. Na área de saúde é tudo de corpo, saúde, rotina. Na área de família também tem metas de relacionamento, tem metas com a família biológica, a família espiritual. Na parte de dinheiro é tudo de negócios, tudo que eu vou relacionado à carreira e o que vai trazer dinheiro para mim. E na área de legado vai trazer a questão de espiritualidade, o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para minha saúde física e mental, o que eu quero deixar de legado para o mundo, para a minha comunidade, para a minha família, enfim. Mas cada ano isso muda. Esse ano mesmo isso aqui já mudou para mim e, claro, para você vai ser as áreas que fizerem sentido para você. E cada pessoa vai ter as suas áreas que quer dar atenção. Isso pode mudar de um ano para o outro, tá? Não é fixo. Para cada área eu me faço uma pergunta que é simples. O que precisa estar vivo naquele ano para eu me sentir em equilíbrio? Nada de meta impossível e nada de coisas que a gente vai ficar se cobrando o tempo todo. Essa é uma ferramenta para te dar direção para o ano. No centro dessa mandala aqui vai o ano e também a palavra do ano, aquilo que vai te guiar para aquele ano. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo falando mais especificamente sobre o que é a palavra do ano e como escolher a sua palavra do ano. Porque assim, gente, tem algumas etapas do planejamento que eu vou aprofundar em outro momento, talvez eu acho que num momento mais específico, né? Porque essas etapas de planejamento, para mim, tiveram que virar um método, porque não é tudo que tá na internet que vai funcionar para todo mundo e tem muita coisa que tá na internet que eu testei e que não funcionou para mim. Então eu fui atrás de modelos que funcionavam para mim e modelos que, claro, respeitassem a minha realidade e que não me dessem esse gatilho de culpa, de punição, mas que me ajudasse a me priorizar como uma pessoa que passou justamente por essa experiência de escassez e que entende que eu tenho algumas limitações cognitivas que eu tenho que trabalhar. Então eu faço isso com 3 pilares que são muito importantes para mim: estrutura, método e coletividade. Eu sempre estou compartilhando com as outras pessoas. Esse último foi uma conclusão mais recente, porque eu entendi que pensar sozinha, cansada e sobrecarregada não é justo com ninguém.
E eu preciso de uma aldeia, né, pra gente entender que não tá sozinha nesse processo. A gente compartilha experiências que são muito próximas uma das outras, então é importante que a gente esteja nesse ambiente mais coletivo. Essa é uma das descobertas muito importantes para mim na educação financeira afro-referenciada, né? Porque a Kishikila, ela funciona tão melhor para as pessoas, assim, na vida real, do que colocar o dinheiro num fundo de investimento. Porque na Kishikila você vai ter a coletividade, vai ter o grupo que vai te incentivar. Se você deixa de contribuir naquele mês, tem a galera ali para dizer: ô, fulano, a gente tá dependendo desse dinheiro, não dá para você deixar de contribuir. Então esse fator coletividade, ele é muito importante para o nosso povo e de fato ele ajuda a gente a se manter engajado. E o aulão da virada, ele nasce justamente dessa descoberta. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero fazer ele todo ano justamente para compartilhar essas estratégias que eu uso na minha vida e fazer esse planejamento aí nosso de forma bem coletiva. Então a ideia é criar esse momento mesmo exclusivo para a gente pausar, olhar para o nosso campo interno, reorganizar as nossas prioridades, mesmo com tudo que estiver acontecendo lá fora. Então esse momento é para você investir em pausar e olhar para você, para o seu ano e para aquilo que você quer de fato manifestar naquele ano. Se isso fizer sentido para você, vai ser muito bonito te encontrar lá. O link para se inscrever, para garantir a sua vaga, vai estar em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, tá? E eu espero muito te encontrar lá para fazer parte dessa coletividade, onde a gente vai tirar esse momento justamente para juntos emanar essa energia, manifestar o que a gente quer para o ano, trazer mais clareza, estrutura e direção para o nosso ano de 2026. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.